Meu bisavô, ele era um cara pobre, ele tosqueava ovelhas, mas ele não queria aquilo pro resto da vida. Ele queria, como diziam na época, subir na vida. E o jeito que ele encontrou não foi a melhor alternativa. Ele descobriu que ele poderia chegar a uma mulher inocente, prometer se casar com ela. Só que quando ela ia viver com ele a colocava em um galpão e a explorava como um cafetão. E assim ele fez com várias mulheres. Ao fazer isso, ele conseguiu uma certa estabilidade financeira e mantinha aquelas mulheres presas em um determinado local para explorá-las sexualmente. Depois que já estava estabilizado financeiramente, ele se deparou com a minha bisavó e propôs se casar com ela. Ao contrário das outras, ele de fato se casou com ela e construiu uma casa construída a partir do sofrimento, da exploração daquelas primeiras mulheres. É aí que tudo começa. É aí que essa casa, construída a partir desse sofrimento, passa a receber sombras de pessoas que já faleceram e que passam a atormentar toda a minha família ao longo de 4 gerações. E assim começa esse arrebatador livro aqui chamado Copim, da Laila Martínez. Ela é uma espanhola e esse aqui é o romance de estreia dela, foi publicado em 2021. É um livro, como vocês podem imaginar, de terror, que foi sucesso de vendas, já foi traduzido em mais de 15 diferentes países. E realmente eu tô aqui para indicar ele porque eu costumo fazer uma indicação de livro só quando eu realmente gosto. E esse é um dos livros que vale muito a pena ler. E para você que tem medo de calhamaço, ele é um livro de pouco mais de 100 páginas, com uma diagramação muito bacana, bem tranquilinho de ler. Você consegue ler a depender da sua empolgação em uma sentada, inclusive. Mas vamos lá. Como começa o livro? Bom, ele começa nos dias atuais em um povoado do interior da Espanha. Porém, assim que ele começa, há uma quebra cronológica e a gente volta no tempo a partir de 2 narradoras. Então essa é uma estruturação interessante. Capítulo é a neta, que é inominada, e a avó, também inominada. Elas ficam oscilando seus pontos de vista e nos dão o contexto histórico de tudo. Há um episódio na contemporaneidade, na atualidade, que é o sumiço de um menino, pelo qual a neta é acusada, porque ela era babá daquele menino, e num dia as câmeras de segurança da casa captaram a imagem dele se afastando. Porém, há uma quebra cronológica, como eu já disse, a gente volta no tempo, no início da construção daquela casa. Porque, como eu disse, é um romance de terror, mas é uma espécie de maldição que envolve 4 gerações de mulheres. Começa com esse bisavô que construiu essa casa. E qual o contexto? Contexto de Guerra Civil Espanhola. Se a gente for fazer uma rápida contextualização, a Guerra Civil Espanhola aconteceu entre 1936 e 1939. Muitos historiadores veem a Guerra Civil Espanhola como preâmbulo, como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Bom, é nesse contexto de guerra que a casa foi construída a partir do dinheiro da exploração daquelas mulheres que eram vendidas como prostitutas naquele povoado distante. E é nessa mesma casa que vão morar essas 4 gerações. E um dos pontos interessantes de terror
é como se deu, já que era contexto de guerra, né, o início dessa, digamos assim, dessa maldição, né, dessas sombras. Até a capa faz alusão a uma casa, tem algumas figuras no meio do livro também, essa casa escura, ou seja, negra, com sombras, né, são entidades de outro mundo. Um dos elementos chocantes é que, já morando naquela casa, o bisavô já se mostrando como ele de fato era para a bisavó, muito violento, agredia ela, muito embora não tenha explorado sexualmente como as outras, não a tratava bem. A diferença entre ela e as demais era que as demais eram exploradas como prostitutas. Ela estava trancafiada em uma casa, que era melhor do que o galpão, mas também ali sofria bastante. Então, era como eu disse, contexto de guerra. O bisavô não queria ir para a guerra e ele resolve se esconder e para isso pede ajuda da esposa. Qual que é a ideia? Eles fazem uma parede falsa em um dos cômodos da casa, concretam, né, fazem essa parede, que eles chamam de tabique. O bisavô cafetão entra lá e deixa-se um espaço, por meio do qual a esposa passa comida, retira os dejetos ali de dentro. Acontece que a guerra não acaba tão rápido como ele esperava, e em um dado momento, influenciada por aquelas sombras da casa, ela vê ali uma possibilidade de se livrar do sofrimento causado pelo marido. Vocês podem imaginar o que ela faz. Isso também aumenta mais ainda o lado sombrio da casa, que já era sombrio por ter sido construída com a exploração sexual daquelas mulheres. Grosso modo, assim começa a história. E se a gente contar mais, a gente acaba dando muito spoiler. E é bem interessante, é muito impactante a maneira como a narrativa se dá, como eu disse, oscilando entre avó e neta, que, diga-se de passagem, não se dão nem um pouco bem. A neta chama a avó de velha e a avó chama a neta de menina. Então é um distanciamento, inclusive, por palavras. E a estratégia e o estilo da narradora perpassa inclusive a linguagem, o estilo da pontuação da linguagem. Há períodos muito longos, sem vírgula. É como se fosse a história como se fosse um grande desabafo, um grande jorro de informações que são descarregadas, né? Então, eu creio que a linguagem é também para emular esse ambiente de tensão, de angústia, né? Para citar alguns exemplos da obra, e aqui para mim é um ponto de virada, é que a princípio a esposa, a bisavó, sofria muito, então ela rezava, ela orava aos santos para auxiliá-la. Só que como ela não tinha retorno, em um dado momento, já percebendo aquelas sombras na casa, ela começa a cantar para as sombras, e as sombras pegam gosto por ela. É aí que eu diria que é a grande virada, uma das grandes viradas desse romance de terror. Diz o seguinte, a narração: aquelas mulheres ele deixava trancadas numa casa e minha mãe em outra. Não a presenteara com aquela casa, ele a condenara a viver ali. A casa havia sido construída sobre o corpo daquelas mulheres e se mantinha sobre o da minha mãe, sobre sua dor e seu medo. Não era um presente, era uma maldição. O que meu pai não sabia era que ia ficar preso no cárcere que estava construindo. Minha mãe, quando percebeu que nunca ia poder sair daquela casa, parou de pedir aos santos e começou a conversar com as sombras. Sempre que as ouvia murmurar embaixo da cama ou as percebia espreitando de trás da porta, lhes cantava canções, como se fossem criancinhas. Duerme-te, vida mia, duerme sem pena, duerme-te, nino de amor, que a los pés tienen la luna e a la cabeceira el sol. E aí passa a haver uma relação mais estreita entre as sombras e a bisavó. Isso passa, mas isso se perpetua entre as outras gerações. E quem está contando aqui é a avó, que é a filha da bisavó, né? Isso vai passando de mulher para mulher na casa. Há outros conflitos também nesse romance. Há um conflito de classes aí entre a família da bisavó
entre a família da bisavó e a família para a qual ela presta serviço. Há também um conflito entre o lugar da mulher e do homem, que a mulher se vê muito mais explorada, né? Então há vários conflitos. Há o terror também, que é uma constante, né? Para citar um outro exemplo aqui, onde a narradora, agora neta, sente uma presença sentada em sua cama, mas quando ela olha, ela só consegue ver alguns cabelos pretos se escondendo debaixo da cama. Os móveis, né? Tem a cama, tem o guarda-roupa também, que é um local onde há muitas sombras. Então é esse conflito aí entre sombras e santos que a avó vê, e depois a gente descobre que a neta herdou isso também. Há um desfecho, inclusive voltando para a atualidade, acerca do desaparecimento do menino, e esse menino é filho daquela família que sempre explorou a família da bisavó. Então há vários conflitos em uma história tão curta e tão, eu diria, intensa. Vale muito a pena. Leia Cupim, da espanhola Laila Martínez.